Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra gente iniciar o segundo episódio da série Sinais de Autismo e hoje nós vamos falar sobre a escala Vineland 3 e M-Chat. A escala de comportamento adaptativo Vineland, terceira edição, ela é um instrumento que consiste em uma entrevista semi-estruturada em formato de um questionário. Ela é utilizada na avaliação do comportamento adaptativo de forma individual e é amplamente utilizada nas avaliações de comprometimentos intelectuais e transtornos do neurodesenvolvimento. E a escala Vineland, ela não é somente utilizada na avaliação do transtorno do espectro do autismo. Ela também pode ser utilizada em outros transtornos, como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos visuais e auditivos, doença de Alzheimer. Então é importante a gente frisar que é uma escala que auxilia no diagnóstico, de outros transtornos além do autismo. Então, esse comportamento adaptativo que a gente fala, na verdade, é um conjunto de habilidades conceituais, sociais e práticas que as pessoas utilizam nas suas atividades de vida diária. E esses comportamentos acontecem desde o nascimento até, segundo a escala, que é onde eles avaliam, até a idade de 90 anos. A escala Vineland 3, ela apresenta 3 formulários. O primeiro formulário, ele é um formulário de entrevista. Esse formulário ele é preenchido por um profissional com um respondente que tenha conhecimento sobre o comportamento de quem está sendo avaliado. O segundo questionário é o questionário para pais e cuidadores. Ele é preenchido por um dos pais. É importante falar isso porque existem questionários que não podem ser respondidos pelos dois responsáveis, apenas por um. Então, ele também é preenchido pelos pais ou por um cuidador que também tenha esse conhecimento e consiga descrever bem o comportamento da criança. O terceiro formulário é o formulário de professores. É um formulário muito importante porque a gente consegue avaliar, além do comportamento familiar, no ambiente familiar, a gente também consegue avaliar o comportamento no ambiente escolar. Então, ele também é preenchido por um professor ou um cuidador de creche que também tem esse conhecimento sobre a criança, que consiga descrever bem o comportamento da criança, a sua personalidade, entre outras características. Então, a recomendação é que a escala Vineland 3 seja aplicada por profissionais das seguintes áreas: neuropsicologia, psiquiatria, terapia ocupacional e profissionais da saúde. E a escala é composta, como eu tinha falado anteriormente, ela tem 3 formulários e esses formulários estão estruturados em áreas de domínios e subdomínios. Os domínios são socialização, comunicação, atividades básicas de vida diária e habilidades motoras. E os subdomínios são receptivo, expressivo, escrita, que são da área de comunicação, pessoal, doméstico, comunidade, que são da área de atividades de vida diária, relacionamentos interpessoais, brincar e lazer, habilidades de enfrentamento, que são da área de socialização, coordenação motora grossa e coordenação motora fina, que são de habilidades motoras. A escala serve para avaliar o comportamento adaptativo, mas ela não é necessária para o diagnóstico. Ela vai auxiliar na investigação e na especificação do nível do autismo. A classificação do comportamento adaptativo, ela está diretamente ligada com o nível de suporte que a criança vai precisar ter. Daí a importância da gente avaliar, através da escala Vineland, todos os comportamentos adaptativos da criança, porque através desse resultado a gente consegue identificar aonde que essa criança está tendo mais prejuízo e através disso a gente também consegue dizer aonde ela precisa de mais suporte. É muito importante que essa escala seja aplicada para a gente ter a noção, primeiramente, do grau de comprometimento dessa criança, o que vai auxiliar nas intervenções. A área da comunicação auxilia na investigação dos aspectos que estão preservados e os aspectos que estão prejudicados dentro das linguagens expressiva e compreensiva. Ela verifica a funcionalidade da criança e, além disso, ela consegue identificar os comportamentos que estão mal adaptados, que são os comportamentos chamados de internalizantes e externalizantes, como, por exemplo, ansiedade, impulsividade e agressividade.
Na escala, nós conseguimos comparar as queixas relatadas pelos pais com as pontuações obtidas nos resultados, principalmente quando a gente vê uma discrepância, que é quando o resultado da classificação, né, o prejuízo que a gente observa é bem maior do que nas outras áreas. Então, nesse momento, a gente consegue identificar que o relato trazido pelos pais realmente faz sentido quando a gente compara aos resultados da classificação da escala. E na escala Vineland, a gente consegue ainda identificar as forças e fraquezas de cada criança. E para que isso é importante? A gente consegue, quando a gente observa, né, um prejuízo em alguma dessas áreas que a escala avalia, a gente também consegue identificar quais são as forças, ou seja, o que a criança faz de melhor comparada a ela mesma, e isso diretamente influencia a forma de intervenção, porque a gente consegue pegar essas potencialidades da criança e ajudá-las no prejuízo que elas têm. Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é esse formulário, né, de forma visual, para que vocês terem uma percepção melhor, né, de como que ele é por dentro. Esse aqui é o formulário extensivo de pais e cuidadores. E aí, no momento que a gente entrega esse formulário, a gente já explica, né, como que eles vão responder. E aí a gente explica, né, sobre a pontuação, que é uma pontuação em que eles respondem 2 se a criança faz, se ela tem um comportamento, né, com frequência. A pontuação de 1, em que às vezes a criança faz, né, ou apresenta aquele comportamento. Isso sem ajuda dos lembretes, né, sem ajuda ou lembretes que os pais possam estar fazendo. E a pontuação de 0, em que a criança nunca fez, né, ou ela não faz porque ainda não atingiu esse marco do desenvolvimento, ou por não conseguir mesmo, por ter alguma dificuldade. Vamos lá, agora a gente vai conhecer um pouquinho das áreas que fazem parte do formulário extensivo de pais e cuidadores. Então, a primeira área é a área do ouvir e entender, né? A gente está no domínio da comunicação. Então, dentro desse domínio, a gente vai ter essa área, né, do ouvir e entender, em que os pais eles vão começar a ler as perguntas de acordo com a idade, né, do filho. Por exemplo, primeira pergunta: olha para você quando ouve a sua voz? Nesse momento, os pais vão precisar identificar, né, lembrar do comportamento do filho e vão pontuar. Vamos, né, dar o exemplo de que a criança tem esse comportamento. Então, eles vão marcar a pontuação 2. E assim eles vão fazer com todos os outros itens, né? E essa pontuação ao lado, eles vão marcar um X, caso eles não tenham certeza desse comportamento. Então, se ele não tiver certeza, ele vai marcar um Xzinho aqui. E aí a gente finaliza a área do ouvir e entender. Continuando no domínio da comunicação, a gente tem a área da fala, né? O falar, em que os pais também respondem da mesma forma, né? Todas as áreas elas são respondidas a partir da idade da criança. Nesse aqui a gente tem o primeiro exemplo. Primeira questão: faz sons quando está feliz? E aí o responsável vai lembrar do comportamento da criança e ele pode marcar, às vezes. E ele não tem dúvida, então a pontuação ficou marcada como 1. Um outro detalhe, né, dessas respostas é que quando os pais começam a responder esse questionário, a gente também explica que eles vão responder. Aí responde a questão 1, questão 2. E aí, quando a gente começa a perceber que as respostas começaram a dar 0, e a gente tem a partir de 5 zeros, a gente já indica que o responsável passe para a próxima área de avaliação. Esse questionário aqui ele é um questionário extensivo, por isso que a gente faz isso. Existe uma diferença entre o questionário extensivo e o questionário de domínio, que é um questionário reduzido, né? Ele avalia as mesmas coisas, mas ele é feito de uma forma reduzida. Então, no questionário de domínio, todas as perguntas precisam ser respondidas até o final, mas no questionário extensivo não tem essa necessidade. Então, os pais eles podem parar de responder a partir do momento em que responderam 5 zeros consecutivos. Passam para a próxima área.
Então, isso vai acontecer com todas as áreas do questionário. Então, a próxima área que a gente tem aqui é a área de leitura e escrita, né? Então, vamos lá. O primeiro exemplo aqui, da número 1. Segura um livro corretamente para leitura e vira as páginas da frente para trás? Então, nesse momento, os pais vão lembrar do comportamento e vão colocar. Sim, ele faz e faz com frequência. Agora a gente entra na área de domínio de atividade de vida diária. E a primeira parte avaliada é cuidando de si. Aqui a gente tem um exemplo, né, da primeira pergunta que é feita, que é para crianças bem pequenas, né? Então, a seguinte pergunta: abre a boca quando está sendo alimentado. Então, nesse momento, o pai vai começar a responder essa área e as outras perguntas subsequentes. Cuidando da casa, né? Então, a gente tem outras perguntas dentro dessa área e um exemplo que a gente tem aqui da primeira pergunta. É cuidadoso quando está próximo de coisas que possam queimá-lo? Exemplos: fogão, forno, fogo. E aí, novamente, os pais vão marcar, né? Vamos dizer que a criança não tem esse cuidado, né? Não demonstre ter esse comportamento de ter cuidado com as coisas que possam queimá-la. Então, os pais, nesse momento, vão estar marcando a pontuação de 0, né? Que indica que a criança não tem ou não faz esse comportamento. Então, passando da área de cuidando da casa, a gente chega em viver em comunidade, ainda dentro do domínio de atividade diária. Nessa área, a gente tem um exemplo aqui, né, da pergunta. Fala com alguém que conhece usando um telefone, computador ou outro dispositivo eletrônico? No caso, é uma afirmativa. Não precisa iniciar a chamada. Então, ele explica aqui, né? Ele faz uma afirmativa se a criança faz isso, se ela consegue usar o telefone, computador ou algum outro dispositivo eletrônico, e diz que não precisa iniciar a chamada, né? Não é a criança que precisa ter essa iniciativa, né, de fazer a chamada, mas se ela se mantém nesse comportamento. Então, os pais começam a responder essa área aqui também. E aí a gente chega na área, né, mudando aqui o domínio, né, que agora seria o domínio de habilidades sociais e relacionamentos. E a primeira área avaliada é se relacionando com os outros. Então, dentro dessa área, um exemplo aqui seria: reconhece os membros da família ou outras pessoas que ele conhece bem? Então, se a criança faz esse reconhecimento e com frequência, os pais vão estar marcando o número 2. Se faz às vezes, a gente já sabe aqui que é o número 1. Ou se não faz ainda, né, não tem esse comportamento, não apresenta, seria marcado o número 0. Avançando aqui mais um pouquinho, só para a gente conhecer todas as áreas do formulário. A próxima seria brincar e utilizar o tempo de lazer. E o exemplo seria: mostra interesse em coisas que estão à sua volta. Exemplos: olha ou se move, toca objetos ou pessoas. Então, mais uma afirmativa aqui em que os pais vão precisar escolher uma resposta de acordo com o que eles sabem sobre o comportamento da criança. E o próximo aqui seria, ainda dentro do domínio de habilidades sociais e relacionamentos, a área adaptar. Essa área, um exemplo que a gente tem aqui: busca o conforto de um ente querido quando está ferido ou triste. Exemplos: procura um parente para o conforto ao cair ou bater sua cabeça. Então, nesse momento, os pais, né, vão precisar ter essa noção, né, se o filho tem ou não esse comportamento. Eles vão precisar se lembrar se o filho manifesta esse comportamento e continuar marcando aqui as opções de acordo com o que a gente já conhece da forma de responder, né? No caso aqui, 1 seria às vezes. Adaptar, então agora a gente vai para outra área, né? Mudando de domínio aqui novamente, que agora seria o domínio da atividade física, que são as habilidades motoras.
E nessa área a gente tem duas partes apenas, né? Que é a coordenação motora fina e a coordenação motora grossa. Tá? Então aqui novamente eles vão precisar colocar, né, a pontuação de acordo com o que eles conseguem descrever sobre o comportamento da criança, né, a parte motora. Um exemplo que a gente tem aqui na coordenação motora fina. Tenta alcançar um brinquedo ou um objeto. Outro exemplo. Levanta as coisas. Pode usar uma ou ambas as mãos. Exemplos. Um brinquedo, uma bola. E um exemplo aqui da coordenação motora grossa. Senta-se pelo menos 1 minuto com as costas apoiadas. Exemplo. Em uma cadeira, em travesseiros. Senta por pelo menos 1 minuto sem que nada esteja apoiando as suas costas. E um outro exemplo, move-se, rasteja ou engatinha pelo chão. Aqui a gente chega no final do formulário, em que a gente encontra as pontuações dos comportamentos mal adaptados, que a gente falou anteriormente. Então, são sessões específicas para isso, em que os pais, ao responder, a gente consegue identificar se a criança apresenta comportamentos de agressividade, impulsividade, ansiedade, né, que são comportamentos presentes nessa parte do questionário. Então, é onde auxilia, né, além da classificação que a gente tem de todos os domínios, a gente ainda tem esse auxílio dos comportamentos que estão mal adaptados na criança. E é isso, aqui encerra nessa parte do formulário, e aí a gente começa a parte de correção, né, que eu vou falar de uma forma breve, e depois vocês vão ver, né, um exemplo de uma tabela de como que é feito essa classificação, né? Então a gente faz um somatório, né, de uma forma geral. Então, gente, eu mostrei um pouquinho agora para vocês, de uma forma mais visual, né, para vocês terem essa percepção de como que é esse formulário, né? Então ele é todo respondido pelos pais, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte de correção. Então, após os pais colocarem todas as respostas, né, responderem tudo de acordo com o que a criança faz ou não, a gente vai fazer uma pontuação, mas a gente tem algumas regras, né, que estão presentes no manual. A gente precisa seguir algumas regras para corrigir, mas de uma forma geral a gente pega toda a pontuação por áreas, né, a gente vai avaliando as áreas dentro dos domínios, e a gente tem uma pontuação geral. Depois que a gente tem essa pontuação, a gente coloca numa área do questionário para a gente poder visualizar e encontrar na tabela, que é uma tabela online, né? A gente consegue identificar os resultados e fazer essas classificações dessa forma. A gente pega a pontuação geral, né, que a gente somou, a gente vai na tabela online e a gente pega a idade da criança e está lá indicando, né, crianças de 3 anos a 3 anos e meio, domínio da comunicação, pontuação de 30, né, um exemplo. Aí você vai ver o que essa pontuação de 30 indica, que a gente chega numa pontuação padrão, né? Quando a gente chega nessa pontuação padrão, a gente tem as escalas, né, de classificação dessa pontuação. Então, em relação às pontuações, a gente vai ter classificações, são colocadas como baixo, moderadamente baixo, adequado, moderadamente alto e alto. Essas são as classificações que a gente encontra segundo os resultados que a gente identifica na escala. Atualmente, o instrumento de identificação precoce do autismo, inclusive recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é a escala M-Chat. O teste é composto por 23 questões e precisam ser respondidas pelos pais de crianças de 18 a 24 meses. As respostas dos itens da escala levam em consideração a observação dos pais em relação ao comportamento da criança, e a soma total dos pontos vai indicar se há a presença de sinais de autismo e em que nível esse risco pode estar. Em caso de pontuação elevada, é fundamental que a criança siga para a avaliação de um médico especialista. Então, a escala ela consiste em 23 questões do tipo sim ou não,
e deve ser preenchida pelos pais ou responsáveis. Do número total de questões, 14 foram desenvolvidas com base em uma lista de sintomas frequentes em crianças com autismo. Se a criança obtiver mais de 3 pontos em qualquer dos itens, já existe risco para autismo. Se obtiver 2 pontos derivados dos itens críticos, que são as questões 2, 7, 9, 13, 14 e 15, também é considerada risco para autismo. As respostas pontuadas como não são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 e 23. E as respostas pontuadas como sim são 11, 18, 20 e 22. Então agora vocês vão ver na tela, né, a simulação de um responsável, né, como se fosse um responsável, colocando as respostas sobre a observação feita com seu filho, para a gente poder entender como que ficaria esse resultado. Então vamos lá para a primeira pergunta da escala, que é a seguinte: seu filho gosta de se balançar, de pular no seu joelho, etc? E a resposta foi não. A segunda questão: seu filho tem interesse por outras crianças? A resposta foi sim. Seu filho gosta de subir em coisas como escadas ou móveis? A resposta foi não. Na quarta questão: seu filho gosta de brincar de esconder e mostrar o rosto ou de esconde-esconde? Nesse caso, a resposta foi sim. Seu filho já brincou de faz de conta, como, por exemplo, fazer de conta que está falando no telefone ou que está cuidando da boneca ou qualquer outra brincadeira de faz de conta? Nesse caso, a resposta foi não. Seu filho já usou o dedo indicador dele para apontar, pedir alguma coisa? Resposta: não. Seu filho já usou o dedo indicador dele para apontar, para indicar interesse em algo? Resposta: não. Na oitava questão: seu filho consegue brincar de forma correta com os brinquedos pequenos, exemplo, carros e blocos, sem apenas colocar na boca, remexer no brinquedo ou deixar o brinquedo cair? Nesse caso, a resposta foi sim. O seu filho alguma vez trouxe objetos para você, pais, para lhe mostrar esse objeto? Aqui a resposta foi não. O seu filho olha para você no olho por mais de 1 segundo ou 2? Aqui a resposta foi não. Na questão 11, o seu filho já pareceu muito sensível ao barulho? Exemplo, tapando os ouvidos? Aqui a resposta foi não. O seu filho sorri em resposta ao rosto ou ao seu sorriso? Sim. A questão 13. O seu filho imita você? Exemplo, você faz expressões, caretas e seu filho imita? Aqui a resposta foi não. O seu filho responde quando você chama ele pelo nome? Resposta: não. Na questão 15, se você aponta um brinquedo do outro lado do cômodo, o seu filho olha para ele? Aqui a resposta foi não. Na questão 16, ele pergunta: o seu filho já sabe andar? Resposta: sim. Na próxima, que é a questão 17, ele pergunta: o seu filho olha para as coisas que você está olhando? Nesse caso, a resposta foi não. A 18ª pergunta: o seu filho faz movimentos estranhos com os dedos perto do rosto dele? Aqui a resposta foi não. O seu filho tenta atrair a sua atenção para a atividade dele? Não. Na questão 20, pergunta: você alguma vez já se perguntou se o seu filho é surdo? Resposta: sim. O seu filho entende o que as pessoas dizem?
Resposta sim. O seu filho às vezes fica aéreo, olhando para o nada ou caminhando sem direção definida? Nessa questão, a resposta foi não. O seu filho olha para o seu rosto para conferir a sua reação quando vê algo estranho? Aqui, a resposta foi não. Então, através desse exemplo de perguntas que foram respondidas por responsáveis, nós podemos identificar que algumas respostas, foram dadas como sim e outras como não. E o que isso significa? Para avaliar o risco de autismo, é necessário verificar a pontuação no teste MCHAT de acordo com os seguintes critérios. De 0 a 2 pontos indica um risco baixo. Então, a chance de confirmar o diagnóstico de autismo, nesse caso, é uma chance baixa. De 3 a 7 pontos é um risco moderado. E de 8 a 20 pontos é um risco alto. Nesses casos, os pais, os responsáveis, devem procurar um especialista para avançar na investigação do autismo. Então, no caso da avaliação neuropsicológica, que é a forma como eu trabalho, essa escala ela é utilizada de uma outra maneira, porque aqui a gente entende que os pais respondem e logo depois, quando entendem que tipo de risco, qual o nível do risco para o autismo, eles seguem para um profissional especializado. No caso da avaliação neuropsicológica, a gente entende que esse teste, essa escala se soma às outras escalas que a gente utiliza na avaliação do autismo. Então, é mais um instrumento em que a gente utiliza o resultado, a sua classificação, para se somar a toda a investigação do autismo que é feita durante a avaliação neuropsicológica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês busquem esse conhecimento, essas capacitações. O conteúdo dessa aula está disponibilizado em formato de slide aqui também para vocês. E é isso, a gente se vê na próxima aula. Gostou do episódio? Se você gostou, pode ter acesso a todos os outros episódios sendo assinante no portal Ciautismo Plus. Basta acessar ciautismo.com.br ou clicar no link aqui na descrição deste vídeo e fazer a sua assinatura por apenas R$1 nos primeiros 30 dias. Te esperamos lá, hein?